O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, enviou ao Supremo Tribunal Federal uma manifestação contrária à abertura de uma CPI para investigar os atos de 8 de janeiro. A petição foi encaminhada na noite desta segunda-feira, no âmbito de um mandado de segurança apresentado pela senadora Soraya Tronic, autora do pedido do colegiado. No texto, Pacheco alega que o requerimento de CPI foi apresentado na legislatura passada. No entanto, Soraya rebateu as argumentações do presidente do Senado e afirmou que o artigo mencionado por ele diz claramente que pedidos de abertura de colegiados não podem ser arquivados caso os senadores estejam no curso do mandato ou tenham sido reeleitos. A parlamentar disse ser dever de Pacheco promover a leitura e instalar a CPI do Senado do 8 de janeiro e prometeu judicializar o caso. E aí, Cláudio Dantas, será que essa é a tendência de momento? Dantas, vai parar na justiça essa disputa em torno da CPMI do 8 de janeiro, Dantas? Boa noite, Brown, boa noite, Pavinato, Mota, Zé Maria e a toda a nossa audiência. Olha, essa decisão, ou essa manifestação do Rodrigo Pacheco ao Supremo, ela é correta, porque, na verdade, essas assinaturas que foram coletadas pela Soraya Tronic na gestão passada, ou seja, na legislatura passada, elas perdem a validade na nova legislatura. Então, na prática, ela deveria recoletar, revalidar essas assinaturas para poder, então, solicitar a instalação da CPI e aí sim cobrar do Supremo uma decisão, como aconteceu com a CPI da Covid, né? Que o Pacheco tentou segurar ali e o Supremo acabou mandando instalar. Não há como discordar dessa decisão, porque é uma questão ali regimental. Então, cabe agora à senadora fazer de novo essa validação dessas assinaturas. Ou, no caso, apoiar ali o outro pedido de uma CPMI que está correndo aí, está em curso também, está em debate, que é talvez o caminho mais apropriado, né, para esse debate tão importante, que é o debate e a investigação sobre o que aconteceu no 8 de janeiro. Como eu disse ontem, os Estados Unidos também fez a sua investigação, o Capitólio, o Congresso americano também fez a sua investigação sobre o 6 de janeiro, então cabe ao nosso Congresso fazer a sua investigação sobre o 8 de janeiro e que todas as responsabilidades sejam apuradas. E você, Roberto Mota, que achou, Mota, dessa manifestação do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco? Boa noite, Brown, boa noite, meus colegas, boa noite à nossa audiência. A criação de uma CPI, Brown, ou CPMI, é fundamental para que o Brasil entenda, conheça a verdade sobre o que aconteceu no 8 de janeiro. Vai ser muito difícil para o país progredir, andar para frente, sem que tudo isso seja esclarecido. E também é muito compreensível que existam pessoas que não estão muito interessadas nesse esclarecimento. É possível que esse desinteresse tenha a ver com a inconveniência do que poderia ser descoberto por uma CPI ou por uma CPMI. Mas a minha aposta é que o número de brasileiros interessados em que tudo seja esclarecido é muito maior do que o número daqueles que preferem deixar tudo como está. Acontece que a reação do Estado brasileiro aos acontecimentos de 8 de janeiro envolveu a adoção de medidas excepcionais que colocaram em xeque o respeito aos direitos individuais e até a própria segurança jurídica nacional. Percebam, foi uma resposta de natureza completamente diferente daquela que os Estados Unidos deram aos eventos de 6 de janeiro de 2022, a invasão do Capitólio. Os dois eventos têm similaridades. As respostas que o Estado brasileiro e o Estado americano deram foram completamente diferentes. Inclusive, como eu falei aqui ontem, surgiram vídeos que aparentemente contrariam a versão oficial dada pelo governo americano sobre o que aconteceu na invasão do Capitólio. E aí fica a expectativa, a grande, enorme
irrefreável expectativa sobre o que seria descoberto ou será descoberto por uma CPMI que examine o que aconteceu no dia 8 de janeiro. E aí, José Maria Trindade, essa resposta do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, um ponto final na conversa sobre CPI, ou não, ela pode ir adiante, apesar dessa manifestação de Pacheco? Qual cenário, Zé? Quem é que tem medo de CPI, né? Essa é a interrogação. Muito boa noite, meu caro Vitor. Boa noite, Pavinato. Boa noite, Mota. Muito boa noite, Dantas, que está aqui em Brasília, ao meu lado. E boa noite a você, que nos acompanha sempre aqui nos Pingos nos Is. Olha, uma CPI, ela incomoda sempre a governos. Se diz por aqui, é um jargão, de que uma CPI se sabe como começa, mas não se sabe como termina. Mas, veja bem, a lógica desta CPI é investigar um ato que aconteceu e não exatamente uma CPI contra o governo. É inadmissível como um governo pode ir contra uma CPI para investigar até uma situação que ele defende. Vira e mexe, os governistas estão indo ao plenário da Câmara e Senado falar sobre esses atos do dia 8, criticar os atos do dia 8, chamar os invasores dos prédios do Congresso, do Supremo e do Palácio de terroristas de vários nomes. É isso aí. Ninguém é contra criticar o que aconteceu no dia 8, mas a defesa aí é de saber exatamente o que aconteceu. Se a gente vai lá e vê o convite para a manifestação, vê que trata-se de um convite que acabou sendo usado como armadilha. Era um convite para famílias, falando de Deus, o general Deus, né? Chamando o general Deus, e não exatamente um convite para uma baderna. Eu conversei recentemente com 2 ministros do Supremo Tribunal Federal em ocasiões diferentes, e a ideia que eu fiquei é a seguinte: a primeira eu já até antecipei, está acontecendo, né? Haverá um processo agora de soltura dos que podem ser mandados para a rua, e outros irão para os seus estados de origem. Isso está dificultando para as famílias visitarem todos aqui. E outros ficarão retidos exatamente com medo de atrapalhar provas e assim por diante. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal, a última instância na Justiça, está agindo como delegacia de polícia. E isso é muito estranho. Então é preciso investigar, é preciso exatamente saber o que aconteceu. Algo muito estranho aconteceu ali. E aí é preciso, através de uma CPI, aliás, no próprio documento assinado pelo presidente da CPI, ele reconhece a CPI como arma da minoria e uma institucionalidade no Congresso Nacional. É quando o Congresso toma poderes especiais da Justiça, ali das forças policiais, pode mandar prender, fazer, executar qualquer operação. Enfim, é um poder diferente, um poder acima do legislativo que entra ali pelo judiciário. Então é uma arma da minoria, vamos usá-la, não há um momento melhor. Agora, são 2 pedidos de CPI, 2 requerimentos. Esse da senadora Soraya Tronic, e ele foi realmente colocado para o pedido de assinaturas antes da nova legislatura, que começa no dia 1º de fevereiro e não no dia 1º de janeiro, como é o caso do Executivo, né? Então, assim, ela pediu assinaturas antes da nova legislatura. E há no regimento interno do Senado Federal regulamentação sobre isso. É preciso desarquivar projetos. Se um projeto não foi aprovado em nenhuma comissão, automaticamente ele cai. Se ele foi aprovado numa comissão, né, ele continua. Agora, eu fico imaginando que tipo de senadores e deputados nós temos por aqui. Quem elegemos para a nossa representação? Pessoas que não honram a sua assinatura. Como pode um senador da República riscar um nome, retirar um nome de um requerimento que ele assinou? Não foi ninguém que assinou, não foi ele que assinou. Como ele vai retirar a assinatura? E depois ele tem a coragem de entrar no plenário como representante do povo, olhar o seu colega que pegou a assinatura no requerimento e ele retirou. Então seria, teoricamente, muito simples. A Soraya Tronic pediria de novo as assinaturas dos senadores que continuam e dos novos e pronto, estaria arrumado. Mas a atividade política não é assim, senhores. Sem vergonha dizer isso.
Mas não é assim. O que eles fazem ontem, não fazem hoje. Sabe por quê? Isso não é à toa. É a troca, é o balcão, é a vitrine. O governo está apostando alto com emendas, cargos de segundo escalão. Me disse um deputado ali que chamaram ele lá. Indica um diretor para a Binacional Itaipu. E ele disse que não. Eu vou até dizer o nome, que ele não me pediu sigilo, é o Francischini, deputado Francischini, filho do Fernando Francischini. Ofereceram diretoria de estatal para ele e para a bancada governista. Tem algo de muito estranho, esconder e evitar uma CPI desse porte. Oi, a gente vai falar daqui a pouquinho, inclusive, sobre a entrega de cargos pelo governo. Já começou esse movimento mesmo, como o Zé antecipou agora. Mas antes, quero te ouvir também, Thiago Pavinato, suas impressões, suas considerações sobre essa manifestação do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, apresentada ao Supremo Tribunal Federal. Ele é contrário à abertura da CPMI, Pavi. É óbvio que é. O Zé falou que o STF parece uma delegacia. Zé, com todo respeito às delegacias, as delegacias são mais contidas, porque o delegado sabe que se fizer uma prisão arbitrária, ele vai ter que responder por isso. Ele sabe que ele tem alguém para olhar por ele. E não é o caso do Superior Tribunal Federal Brasileiro. Algo de estranho? Todo mundo fala. É igual quando a gente ia almoçar, viu o Olacir de Moraes com duas meninas de 18 anos. Ninguém ficava imaginando que era amor das meninas por ele. São coisas óbvias, mas que ninguém pode mais falar a verdade hoje em dia. A gente tem que falar, olha que bonito, o poliamor. É o poliamor. Legislatura. A legislatura é um ciclo do poder legislativo. O poder legislativo é o Senado e a Câmara. São 4 anos. Uma legislatura é de 4 anos. Então, um senador, ele tem um mandato com 2 legislaturas. O regimento interno fala, uma legislatura e outra, é isso aí, tá escrito, tá. A Soraya nunca teve tempo de ler, lá todo esse tempo, ela não teve tempo de ler, né? Imagina eu, né, trabalhando, tendo que ler 8 jornais para vir, não posso falar bobagem para você, senão é fake news. Se eu falo alguma coisa ruim, eu sou mandado embora. Agora, a senadora não teve tempo para ler o regimento interno em 4 anos, né? Eu não entendo. O Pacheco poderia ter respondido antes, aliás, faz quase um mês que o Gilmar Mendes pediu esclarecimento para ele. Poderia, claro, mas ele quer? Não quer. O Pacheco, ele poderia validar, já que os senadores continuam no Senado? Poderia. Mas ele quer? Não. Aliás, alguém está preocupado com o povo nesse país? Só a mãe do povo.